Hoje, fazendo 4 anos. Quer dizer, foi ontem, né? Foi 30 de janeiro. Mas estamos comemorando hoje, dia 1º. Outra coisa, dia 1º, tem tanta coisa para falar, mas toca a vinheta. Primeiro ela, porque tem tanta coisa para falar. Vamos ela primeiro? Minha querida Santa Sara, querida, vamos à oração. Tu que és a única santa cigana do mundo, tu que sofreste todas as formas de humilhação e preconceito, tu que fostes amedrontado e jogado ao mar para que morresse de sede e de fome, tu sabes o que é o medo, a fome, a mágoa e a dor no coração. Não permita que meus inimigos zombem de mim, que me maltratem, que tu sejas minha advogada diante de Deus, que tu me concedas sorte, saúde e abençoe toda a vida da humanidade, toda a humanidade. Amém, 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 amém. É o que vocês têm que responder. Bem, tem um monte de coisa para falar. E primeiro, quero agradecer, né, a cada vez mais vocês estarem comigo nesses 4 anos maravilhosos, porque esses 4 anos foi, assim, de um aprendizado muito grande. E ontem, até num dos comentários, que eu até parece que comentei algum dia, que eu achava que esse meu trabalho era uma coisa assim, tão um grão de areia. Aí ela citou um livro, A Luz do Amor, um livro A Luz do Amor, que fala de migalhas, migalhas de amor. Então ela comparou o que eu faço nos Ciganos da Nova Terra com essas migalhas do amor, que é, eu estou lançando uma semente. A pessoa vai refletir, vai reflexionar, vai talvez conscientizar-se e aplicar aquilo um dia na vida. Nossa, eu achei isso maravilhoso. Nossa, passou a ser assim um sonho de eu querer que o pouco que eu falo aqui, vocês possam refletir, chegar às conclusões de vocês, que cada um tem sua conclusão pessoal, e que isso possa mudar alguma coisa na sua vida. Nossa, estou feliz da vida, só em saber disso. Então, fiquei muito agradecida e agradeço imensamente a companhia de vocês toda semana. Há 4 anos estamos juntos, firme e forte, aqui, sempre comentando, refletindo, e me dou com muito amor, porque é uma coisa que eu faço com muito gosto, com muito prazer, que é me dedicar ao meu canal Ciganos da Nova Terra. Ciganos por quê? Cigano, eu escolhi cigano por um povo sofrido, um povo discriminado, e da Nova Terra, porque estamos entrando na Nova Terra. Estamos na transição para a Nova Terra, saindo de 3ª para a 5ª dimensão, que nem todos serão. E pegando esse gancho, por que nem todos serão? Por que foi preciso esse momento de transição? Esse momento de transição, nossa senhora, até aqui eu não tinha, assim, tido noção da importância de viver nesse momento. De viver. Por quê? É um momento da vida da gente que você está sendo testado o tempo todo, né? Porque você é do bem, e testado para mostrar que você é do bem. E para mostrar que você está lutando para ser do bem. Lutando para ser do bem. Porque a gente hoje em dia, vivendo nesse 2025, nós estamos lutando para sobreviver e lutando para ser do bem. Porque há tanta coisa negativa em volta que é uma verdadeira guerra, uma verdadeira batalha. E antigamente, assim, algum tempo atrás, eu achava que isso não seria necessário, ou eu não entendia essa transição. Então, agora eu estou entendendo essa transição. Essa transição ela tem que ser ferrenha, guerreira, batalhadora, que é para poder mostrar a sua afirmação no bem. Porque quem não tiver a capacidade, ou tiver o dom, ou tiver na sua essência esse bem, ele vai se mostrar o que verdadeiramente ele é. A sombra, o mal. Estou citando, fazendo parte de toda uma egrégora no mundo inteiro do caso Orelha, tá? Essa egrégora no mundo inteiro, onde eu tive 2 amigas, uma na Holanda e outra em Portugal,
falando da repercussão do caso Orelha. E aí eu não fiquei não só ouvindo, eu comecei a ouvir pessoas ligadas à nossa saúde mental para entender. Então eu vi o Leandro Carnal, eu ouvi Ana Beatriz Barbosa, são psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, filósofos. Eu procurei várias pesquisas sobre o que as pessoas estavam falando, e aí eu cheguei à conclusão que essa essência do mal, essa pessoa que é do mal, essa essência, ele não tem data para se manifestar. Olha, eu fui professora de ensino médio durante 30 anos. E eu via crianças pequenininhas, desde lá do maternal, até que eu lidava com adolescente de 15, 16 anos, e eu via claramente quem era do bem e quem era do mal. Crianças de 2 anos do mal, fazendo verdadeiras atrocidades com o coleguinha. Quem é professor vai entender isso que eu estou falando. Eu vi muito. A gente pensa que a criança é uma ternura, é uma pureza. Não, gente. A criança, ela é um espírito adulto que já viveu não sei quantas encarnações. Tem que nascer criança para poder chegar adolescente, da idade adulta, para ele poder evoluir. É um espírito que está encarnado naquela criança para evoluir. Então, tem crianças de 2 anos, 1 ano, do mal, das trevas, encarnado. É o seu filho, é o meu neto, é o meu primo, é o meu irmão, e vai por aí. Não pensem vocês que essas pessoas do mal são só lá o filho daquele lá que matou lá o Orelha, não. Na sua família tem, o seu filho pode ser, o seu marido, seja quem for que está em torno de nós. É um espírito independente que veio para cumprir um karma. E aí, como ele não cumpriu, ou está tendo a oportunidade de se tornar um espírito de luz, do bem, e ele não quer. Ele quer continuar nas trevas, na sombra. E aí é esses meninos que fizeram isso aí. Certo? Então, observem seus filhos. As mães hoje que estão na luta pela sobrevivência, que nós temos uma quantidade enorme, acho que mais de 60% de mulheres que são chefes de família, mais de 60% de mulheres, principalmente no Brasil, 60% a 70%, tem uma estatística aí, que são mulheres chefes de família, estão lutando para a sobrevivência. Então, elas estão lutando para a sobrevivência dos filhos, e aí elas não têm tempo para estar vendo o que é que seu filho está fazendo, o que ele está manifestando. Então, antigamente, quando as mulheres, a minha mãe e as outras mães ficavam em casa, eram domésticas, eram do lar, elas estavam tomando conta da gente o tempo todo. Só quando a gente estava dormindo na escola, que ela não sabia da gente. Mas quantas vezes a mãe da gente foi na escola da gente para saber o que estava se passando lá, ou era chamada ou não, na reunião de pais? Quantos compareciam para poder saber o que estava acontecendo com o seu filho na escola? Eu, 30 anos na escola, só aparecia na escola, nas reuniões de pais que a gente chamava, os bonzinhos. Os filhos, os pais das trevas, das sombras, não apareciam. Os capetinhas não apareciam lá. E a gente tinha que lidar com essas crianças do babado, do inferno. Certo? Que eles perturbavam desde a hora que chegavam até a hora de sair. E o professor, outro dia eu vi um professor se matar. Outro dia aí, Paraná, Curitiba, um negócio desse, o professor se matou. Claro, que a pressão da escola, a CRE pressiona você é pressionado pelos pais, a criança, e fora a sua vida pessoal, né? Fora a sua vida pessoal. O ser humano é um ser como outro qualquer. Seja ele médico, professor, advogado, ele é um ser como outro qualquer. E quantos não aguentam a pressão? Quantos deixam para lá? Quantos deixam para lá? Ah, não quero nem saber. Tenho mais que me preocupar. Na minha época, quando eu estava na escola, que eu vivia em museus, levando as minhas crianças, meus filhos, iam com as turmas. Levavam as turmas para os museus.
Todos os museus do Rio de Janeiro têm meu nome escrito lá, de que eu frequentava com as crianças. Aí sabe o que acontecia na escola? A escola não queria que eu fizesse isso. Uma vez, uma das escolas me chamou. Tânia, vê se você sossega. Tu fica arranjando ideia. Porque eu estava fazendo com que a criança pensasse diferente. Tivesse olhar crítico. Não aceitasse tudo que vem de cima. A criança, ela já mostra, ela se manifesta já, desde pequenininho, se ele é do bem, se ele é do mal. Ele está tendo uma oportunidade de receber bastante amor da família que ele encarnou para ver se ele consegue superar e ser uma pessoa, um espírito do bem. Mas às vezes ele não consegue. É esses garotos aí que fizeram isso aí. E eu estava vendo a Ana Beatriz Barbosa, que era uma excelente psiquiatra, ela falando, o próximo passo dessa pessoa que fez isso com um animal, ele vai fazer isso com um ser humano. Aí esses homens aí, esses infanticídios, essas mulheres que são mortas, sacrificadas, que são assassinadas todos os dias no mundo inteiro, são esses malucos, psicopatas. Ele não ficou psicopata adulto, não. Ele já veio psicopata quando nasceu. Tá? Só que a família não percebeu, não cuidou, não tratou, não restringiu, não cuidou. Às vezes eu não levou para o psicólogo. Eu tenho 3 filhos, meus filhos sempre tiveram psicólogos. Todos os meus filhos, desde criança. Desde criança, meus filhos tiveram psicólogo. Que é para poder se entender, porque a sociedade mascara a essência do ser humano. A sociedade, a Matrix, ela faz com que você se encaixe naquela caixinha e deixe de ser quem você é. Então, você precisa de psicólogo para você saber conviver com isso, com a sua essência e dentro da Matrix. Que se faça justiça para a orelha. Nossa mesa de hoje é homenagem a essa grandiosa Iemanjá, maravilhosa, dia de amanhã, a rainha do mar, rainha das águas salgadas, ou também das águas doces em algumas regiões. Ela é maravilhosa, é a mãezona. Ela, quando todo mundo nasce, ela ampara a cabeça, o Ori, ela que ampara a cabeça de todos os seres humanos. É a mulher representada por uma mulher sábia, guerreira, mãezona, que acolhe todo mundo, que está pronta para recolher, para ajudar. Até os filhos deficientes, como o Mulu, ela criou. Então, é com o máximo prazer, honra, que eu hoje dedico a minha mesa à senhora Iemanjá. Maravilhosa. E, como é um mês, né? Fevereiro, né? Olha aí. Eu já estou me anunciando de carnaval. Para a próxima semana eu já venho de fantasia. Hoje eu tô discreta, porque não cabe aqui na senhora Iemanjá, né? Mas para a semana eu já venho preparar minha cigana. Minha cigana tem que vir com toda a glória. Ok? Vamos lá? Então vamos lá. Hoje, aqui vamos ao Osho. O Osho, eu ainda vou fazer, eu estou prometendo, mas eu ainda não fiz. Eu vou fazer um vídeo do Osho com as parábolas que o Osho, o tarô do Osho, que ele é só de parábolas, só de vivências, só de histórias daquela época. Muito boa. E principalmente indianas, porque o Osho, indiano, né? Maravilhoso. Então vamos ao Osho, que é o baralho dele voltado para os discípulos dele que fizeram esse baralho. E vocês vão escolher a mesa de Iemanjá para a concha. Vocês vão escolher com essa concha grandona. Olha o barulho do mar. Lindo, né? Essa concha grandona e a pequenininha. Também tem barulho no mar. Menor, mas tem. Então vocês vão escolher essas duas e essa mesa maravilhosa que a senhora Iemanjá possa proteger você, não só essa semana toda, semana de 1, né? Hoje, de 1 a 7, tá? Como que a senhora Iemanjá não proteja só essa semana, que ela possa proteger o mês inteiro, o ano inteiro.
Osho. O que é que o Osho está falando? Deixando ir a mente, orientação. Então, eu diria que essa pessoa está, dessa concha maior, ela está com a mente confusa. Então, está reativo, está cansado, exaurido, desgastado, de saco cheio essa pessoa. A mente conturbada. Mas também está em busca de orientação. Ou porque está vendo a minha mesa aqui, ou buscou uma orientação numa religião, numa filosofia, em algum lugar, ou às vezes até numa cartomante, num pai de santo, num pastor, não sei lá, em algum lugar. Porque está deixando ir. Quer dizer, ainda não conseguiu tomar uma decisão em alguma situação para poder ficar mais calmo. Por quê? Está com a cabeça confusa, o bom que procurou uma orientação para um caso que a pessoa tem que decidir alguma coisa. Maravilhoso. Baralho cigano das mandalas. Vamos lá. Opa, caixão, montanha, raposa, a mulher, os ratos, a torre e a carta. Maravilhoso. Então vamos lá. Como saiu a mulher no meio do jogo, é para ela mesma. É para uma mulher ou então para você se adaptar, tá, meu consulente, minha consulente? Então vamos lá. A mulher no meio. Então o que mostrou? Houve uma mudança, uma transformação, alguma coisa devido a uma dificuldade, um desafio muito grande. E aí, ou esta mulher ou alguém que esteja com ela está na plota, está tomando conta, está raposa, está esperando uma oportunidade. Ou para falar com essa mulher, ou essa mulher está presenciando ou vivenciando essa situação. Esta mulher ou quem está com ela está altamente desgastado, é o rato. Rato é desgaste de energia, de tudo. A pessoa pode até estar doente com os ratos. E está onde? Na torre. Sozinho ou sozinha. Mas está pensando numa comunicação. Isso já é bom. Por quê? Não deu que essa pessoa que escolheu esse montinho está com a mente completamente conturbada? Está em busca de uma orientação? Mas está deixando ir? É isso aqui, ó. Então a pessoa está altamente conturbada, altamente reativa, que é o rato, está na torre sozinha, não sabe ainda o que fazer, mas quer uma comunicação. Então já é um bom sinal, ok? Vamos lá, vamos agora o baralho da dona Maria Mulambo. O chicote, o buquê e os pássaros. Então, realmente, é um relacionamento. A cruz, o navio, o rato, olha, o rato repete, e o cavaleiro. Maravilhoso, show de bola. Então, esta mulher está vivendo o quê? Um relacionamento. Tá aqui, ó. Uma mulher, um relacionamento, é o 12, certo? É um relacionamento que tem mérito, mas é uma coisa lenta, demorada. Por quê? Está sofrendo o quê? Magia. Alguém não está satisfeito com esse relacionamento, está fazendo o quê? Com que a pessoa, ou um dos dois, ou os dois estão sendo magiados para serem separados, ou então há uma magia para que um dos dois não fique um com o outro. Então a magia pode estar direcionada com alguém, ou os dois. E essa mulher está no sacrifício, ou então está cansada, está de saco cheio, ou está esperando há muito tempo, ou então se dedicou mais do que a outra pessoa, mas vai ter novidades. O navio está trazendo novidades, comunicação, e vai ter comunicação, que é o mensageiro, Exu, certo? Então vai ter o navio com o mensageiro e as cartas, vai ter comunicação. Então, uma das partes está pensando em se comunicar. Então, se está pensando em se comunicar, já é um passo que vai dar, não está só deixando ir. Está deixando ir, mas a qualquer momento a pessoa vai tomar sua decisão e vai dar o passo. Excelente. Outra coisa, se está havendo uma magia, essa magia está terminando. Por quê? A carta 36 é uma das cartas mais fortes do baralho cigano, que diz que está chegando ao fim essa situação difícil. Então é vitória. É vitória para esta mulher. Essa mulher vai ser vitoriosa. Tá?
Ela vai ter vitória, porque a vitória caiu no meio do jogo, no meio aqui da situação. Então, a mulher vai ser vitoriosa. Ou porque vem novidades, acaba esse período dos ratos, que é o período de desgaste, de compreensão, ou de chateação, ou de briga, ou de situações difíceis, como deu a montanha aqui, ó, de verdadeiros desafios, verdadeiras situações difíceis acontecendo aqui, tá? Mas uma das pessoas está na prota ou está amadurecendo a ideia de se comunicar e aí está esperando uma oportunidade, ok? Maravilhoso. Agora vamos ao tarô. Opa, o mago, excelente. O dependurado, a roda, o hierofante, o carro, faltou uma. Os enamorados e a justiça. Show de bola. Então vamos lá. Vou dar a primeira lida no tarô, depois eu entremeio com os outros baralhos. Então esta pessoa, né? Esta mulher, ela está é um relacionamento. Então confirma que, inclusive, com o namorado do lado, é um relacionamento. Um relacionamento que tem tudo para se firmar. Por quê? Esse relacionamento ele tem para se firmar porque o casal tem uma energia muito boa, né? Não é à toa que deu o buquê. Então, eles se merecem. Então, uma energia boa que há entre esse casal. Esse casal pode ter como finalização um matrimônio ou confirmar que eles são um para o outro, que esse matrimônio pode ser muito perfeito, válido, próspero, por causa da carta do enamorado do lado. Mas a carta do enamorado também diz que uma das pessoas está em dúvida. Por quê? Porque quer também fazer justiça, quer fazer a coisa certa. Está tomando a decisão ou a direção, ou está tomando alguma decisão na sua vida para que isso ocorra, para que haja justiça, para ser feita a justiça. Então, uma das partes desse relacionamento está querendo que a coisa saia da melhor forma possível. Pelo menos, se a pessoa errou ou não fez o certo até aqui, agora é hora de fazer. Agora é hora de cumprir. Então, é por isso que está sendo feita a justiça. A roda está dizendo que foi período de baixas. Não deu o rato 2 vezes? Então, esse período de baixa. Agora é hora do período de alta, das coisas se acertarem. Uma das partes está muito sacrificada, está dependurada, então isso mostra também que uma das partes tem que olhar a situação com outro foco. Às vezes a pessoa está olhando só a parte negativa da situação. Todo relacionamento, os dois erram. Não é um erro de um só. Não existe isso. É que as pessoas gostam de culpar o outro. Eu sou assim porque fulano era isso. Porque fulano era aquilo. Porque fulano fez, aconteceu e ele não fez nada? Ele admitiu a situação? Será que em momento nenhum ele errou? Quer dizer que então, um relacionamento, os dois erram. Se os dois compreendem que os dois erram, pelo menos os dois vão procurar acertar. É a justiça que uma dessas partes está pensando. Fazer justiça, para poder ser justo e fazer a coisa certa. Se fez a coisa errada até agora, vamos fazer o certo. Estamos aqui para crescer, para evoluir, né? E esse dependurado mostra que a pessoa tem que olhar a situação com outro foco. Não é olhar só aquilo que deu errado. Vamos olhar também o que deu certo. Qual é a experiência que você tira dessa situação? Porque o relacionamento é um lugar de aprendizado. Seja um relacionamento de pai, de mãe, de irmão, de filho, fraterno, o que for, tem aprendizado ali. Porque as pessoas são colocadas na nossa vida, por isso que estamos na Matrix, na sociedade, que é para que haja um aprendizado um com o outro. Ninguém passa na sua vida à toa. Seja a pior coisa ou a melhor coisa, tem um aprendizado ali para você. É que você passa tão batido na vida do outro, ou o outro na sua vida, que você não analisa por que aquela pessoa falou isso. Por que o porteiro hoje não me deu bom dia? Por que o vizinho não me ouviu? Por que o vizinho jogou aquele lixo lá na lixeira
e me prejudicou? Por que o ônibus não parou? Por que o motorista falou isso ou fez aquilo ou me atendeu com grosseria? Ninguém para pensar isso. As pessoas só ficam vendo o negativo. Ah, ele fez isso, ele não parou para mim, tá vendo? Ah, o vizinho botou o lixo ali de propósito para me chatear, para me dar mais trabalho. Ah, as pessoas ficam só vendo o negativo, mas não vê o positivo da situação. Ninguém quer se colocar no lugar do outro. É por isso que os relacionamentos não dão certo. Hoje em dia, os relacionamentos não dão certo. Não estou falando daquele relacionamento de 50 anos, nunca. Aquilo ali era relacionamento arrastado da minha mãe, da minha tia, relacionamento arrastado, que ficavam porque a mulher não trabalhava, tinha que depender do marido. Mas hoje que a mulher trabalha, que é dona do seu nariz, dona das situações, duvido que vai se submeter a qualquer coisa. Se vai se submeter a qualquer homem ou a qualquer mulher, de jeito nenhum. Porque hoje as pessoas sabem o seu valor. E é para saber o seu valor mesmo. Cada um tem que ter o seu valor e tem que ser reconhecido pelo outro, um pelo outro. O bom relacionamento é quando um reconhece o relacionamento do outro. Certo? Maravilhoso. E aí, essa pessoa está na prota, está parado, é o mago. Está parado aqui. Já tem todas as informações, já tem tudo na mão, sabendo o que é, o que não é, já analisou os dois lados, mas não agiu ainda. Está deixando a vida levar. Só que o tempo está passando. Então, que essa pessoa procure logo uma orientação e tome uma decisão para não perder. Para não perder o lance, para não perder o barco, para não perder a oportunidade. Porque esta mulher está cansada, esgotada desse relacionamento, que até aqui não deu certo. Pode ser de um mês, pode ser 5 anos, 10, sei lá quanto tempo for. A gente não sabe. Aqui é uma leitura para coletividade. Adapte-se à tua situação, tá, meu consulente? Então é isso aí. Maravilhoso! Show de bola, espetacular. Os 4 baralhos falando a mesma coisa. A pessoa está de cabeça cheia, porque veio de situações difíceis, desafios, magia, mas a pessoa mudou. Mudou, está mudando de foco. Está procurando olhar todas as situações. Está como raposa, esperando uma oportunidade para dar o bote ou para chegar até a outra pessoa. E o navio está dizendo que isso vai ocorrer. 2 cartas de mensageiros, a carta e o mensageiro dizendo que vai ocorrer isso, porque é um relacionamento próspero, que pode vir a dar certo. Agora vai depender dos dois quererem mostrar mudança, dos dois quererem debater, debater, discutir, não é discutir para brigar, não. Debater, cada um colocar sua posição e que cada um respeite um ao outro na sua posição. Maravilhoso! Show de bola! Vamos lá. Hoje domingo, né? Dia 1º, é dia de grandes mudanças. A pessoa está sabendo o que quer, mas ainda não tomou nenhuma medida. Amanhã ainda tem desafios e fracassos, chateações ainda. Segunda-feira. Na terça-feira, esse relacionamento começa a se mostrar ou se manifestar, ou se armar, ou começa alguma movimentação. Na quarta-feira, domingo, segunda, terça, quarta. Na quarta-feira é dia de finalização de situações difíceis e o relacionamento começa a andar a partir de quinta-feira. Quinta e sexta-feira, essas pessoas saem do desgaste, da torre e começam a se direcionar para tomar uma decisão e no sábado que vem essa coisa já pelo menos está na cabeça de cada um. Excelente semana! Semana da Senhora Iemanjá, maravilhosa, que você, meu consulente, peça bastante força aos seus guias, aos seus mentores, seus orixás, seu dono da sua cabeça e a Senhora Iemanjá. Fora os outros protetores, que temos 4 protetores, além do nosso guia, mentor, anjo da guarda, como você quiser chamar. Excelente! Maravilhoso! Show de bola! Excelente! Vamos para o segundo montinho, a segunda concha, a concha menorzinha, mas que também, ó, tem mar dentro. Uma gracinha. Oxo, vamos lá. Os amantes,
Adoro relacionamento. Só cai para mim relacionamento. Os amantes, nova visão e controle. Então, para mim, essa pessoa, ela queria ter o controle de um relacionamento, mas, naturalmente, não deu certo. Como não deu certo, isso aqui é o 12. O 12 é o dependurado. Então, houve ou algum desgaste, ou uma separação, ou alguma finalização. E aí, a pessoa precisa tomar uma decisão. Se quer reconstruir, reconciliar, recomeçar, vai ter que tomar uma decisão. Sacrificada ou não, vai ter que tomar uma decisão. Certo? Então é nova visão, que é uma decisão. A pessoa vai ver, tem que ver isso aí de um outro ângulo para poder chegar a alguma conclusão. Se não mudar de foco, se não mudar o ângulo da visão desse relacionamento, não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que essa pessoa está na dúvida. Os amantes também é a dúvida, que é o 6. Certo? Então a pessoa está na dúvida ainda, está com a cabeça cheia, está de saco cheio, ou muito reativo, ou muita coisa para pensar, ou muitos encargos que a pessoa pegou, e agora a pessoa vai ter que tomar uma decisão. Certo? Nossa, me deu até um pouco de dor de cabeça. Sou médium de efeitos físicos, então tem alguém com a cabeça muito pesada que me deu dor de cabeça. Mas como médium, ele é sempre assim. Você sabe que não é seu e aí na mesma hora aquilo passa. Porque isso não é meu. Estou bem, não tenho nada. Animada aí para o carnaval. Amo o carnaval. Eu, com 6 meses, a minha mãe já me fantasiou. Com 6 meses. Eu nasci em junho, né? Para fevereiro, a minha mãe me fantasiou. Então, eu adoro carnaval. Amo. É uma data maravilhosa. Não é esse carnaval de hoje, assim, que às vezes, hoje em dia eu fico restrita a escolas de samba, porque eu adoro as escolas de samba, minha Portela querida. Onde foi um dia que eu fiquei até às 3 da manhã vendo o ensaio técnico da minha Portela. Mas o carnaval de hoje mudou muito. Como tudo mudou, né? Eu já falei lá no início, né? Quando falei do Orelha, né? Tudo mudou, a educação mudou, as pessoas mudaram, mas nós estamos sendo testados, isso é muito bom. Vamos lá? Então vamos lá. A âncora, a raposa, o coração, o mensageiro, a foice, as nuvens e o jardim. Excelente. Então, ó, como não saiu nenhuma pessoa, vou começar pelo meio. Então, ó, uma movimentação está sendo feita ou vai ser feita, uma movimentação, uma novidade. Alguém desse caso aqui vai se movimentar porque está afastado. A foice, houve um corte. Mas esse corte não é definitivo, porque a foice, ela não corta a raiz. A foice corta em cima do que ela possa estar cortando, seja milho, arroz, feijão, o que for, ela corta em cima. A foice corta em cima e não raiz. Certo? Então, ainda existe oportunidade, ainda existe chance para esse afastamento. Então, há novidades por causa de um afastamento, de uma situação difícil. Uma das partes estava, ó, mas vai ter uma conversa, ou um encontro, ou alguma situação que vai propiciar essas pessoas conversarem, certo? Porque eles estão o quê? De coração partido. E a raposa estão os dois esperando numa oportunidade. Os dois estão na prota, a raposa, eles estão esperando uma oportunidade. Por quê? Estão querendo segurança. Estão querendo se assegurar da situação para depois vir conversar. Porque no meio tem o quê? As novidades. Então, vem novidades para essa situação ou para esse casal que vai esclarecer essa situação de corte, de separação, essa situação de cabeça cheia, através de uma conversa, de um debate, de um telefonema, não sei como é que vai ser, tá? Mas a carta diz que esse coração partido vai ser finalizado, porque os dois lados estão em busca de quê? De segurança, de se reafirmar. E a raposa está dizendo que... e diz que
eles podem estar se buscando ou buscando fisicamente um pelo outro, sem o outro saber, querer saber notícia através das redes sociais, através de amigos, de conhecimento, ou indo até o trabalho dessa pessoa, saber como é que está o trabalho, ou então a pessoa pesquisando sobre a vida da pessoa, se a pessoa foi bem, se está doente, se não está. A raposa também é isso. Um está plotando, quer dizer, está tomando conta, tem um nome específico, agora não estou me lembrando, para pesquisar sobre o outro, para saber o que está se passando com o outro. Outro baralho novo também, essa menina, essa é aqui do Rio, mas é um baralho lindo e espetacular. Baralho cigano ressignificado. Tem mais 4 ou 5 cartas. Opa! O ramalhete, lindo, lindo ramalhete. Nem tinha visto essa carta ainda, o ramalhete, que é nanã. Show de bola. A borboleta, que é o 40. A lua, é o 32. O espelho, eu falando nele, e saiu o espelho, que é o 39. 31 é o sol. O 8, que é o 20, que é o tal do encontro, o jardim. E renascimento, 17 é a cegonha. Excelente. Então, confirma exatamente o que eu falei. Só que acrescentando coisas boas, olha só. Eu comecei pelas novidades que estão chegando. Essas novidades que estão chegando servem para um ou servem para os dois. Os dois estão se espelhando, quer dizer, é sinal de que ou uma das pessoas ou os dois estão olhando para dentro de si. Então, nisso, você está vendo quem é luz, quem é sombra dentro de você. Porque ninguém é perfeito. Todo mundo é imperfeito. Então, as pessoas têm que olhar para dentro de você. Bem, você está julgando o outro? Você está criticando o outro? Você sabe o que o outro falou? Será que essa fofoca que vieram contar para você procede? Então, se você é capaz de fazer uma fofoca ou passar uma fofoca adiante, é sinal de que você também não analisou a situação ou você agiu pelo seu lado sombra. Então, o espelho é maravilhoso nesse sentido para você se buscar. Nesse lado de cá, o que diz? Eu não disse que esse casal estava em busca de uma confirmação? Então a confirmação está aqui. Está lentamente. Confirmação, a âncora. Quer ter certeza de que está tudo certo. Então é nanã. Nanã, ela é a calma, ela é a paciência, ela é a amorosidade, é aquela coisa que só age ou só fala quando tem absoluta certeza. Então, essas duas pessoas, ou uma só, estão se transformando. É a borboleta. A borboleta, ela não é uma borboleta que vira outra borboleta, não. É uma lagarta que vira borboleta. Então, essa lagarta deixou de rastejar, deixou de ficar com uma visão e passou a voar. E quando ela passa a voar, muda a visão que a pessoa tinha. Então, é excelente. E a lua é sinal de que essa pessoa vem ou pensando muito na outra, ou não parando de pensar na outra, ou então cheio de fetiches, cheio de prazer, cheio de desejos dessa outra pessoa, mas com o coração partido. Tem o espelho para a pessoa se espelhar para ver. O sol para clarear o porquê que houve a falha, a foice, que é o corte. Por que houve esse corte? E agora necessita o quê? Necessita uma conversa por telefone, por escrito, por transcrito, pessoalmente, na rua, no trabalho. Precisa conversar para poder se acertar, se quiser renascer. Se quiser renascer, que é a cegonha. Renascimento. Renascimento é sinal de que há chance dessas pessoas se acertarem. Há chance de reparar o mal, de haver uma conversa ou alguma coisa assim. Baralho novo, tarô místico, maravilhoso. Escolhi prateado, por causa da senhora Iemanjá. Tarô místico, é lindo também, vocês vão ver. Que maravilha. Então, vamos lá. É grande.
Então vamos nós. Opa, os amantes. Tá aí, tá? Os amantes. E ele é em francês. A torre. O carro. Ótimo. O imperador. Finalmente saiu uma pessoa. O imperador. A força. A justiça. E a sacerdotisa. A sacerdotisa. Então, beleza pura. Tinha que ser no último baralho para mostrar quem é quem. Então, só que saiu o imperador. Então, esse imperador, ele está se transformando. Sinal de que ele está olhando no espelho, ele dentro dele talvez esteja cansado de ser quem ele é ou de ser quem ele se mostrou para o mundo. E agora, finalmente, ele está em busca da sua essência. Por isso que ele está no espelho. Ele está o quê? Caminhando para sair de uma situação ou caminhando para uma nova situação. Ele está controlado, óbvio. Ele está na torre, aqui, ó. Ele está na torre, ele está controladíssimo, se controlando o máximo que pode, porque ele também quer fazer justiça. Ele quer fazer justiça em alguma situação que não pôde ser falada. Mas ele está o quê? Em silêncio. Então, ele está na torre, sozinho, quietinho, em silêncio, mas está usando também a intuição dele. Que a sacerdotisa são segredos, coisas escondidas, mas também a sua intuição. Então, ele está usando a intuição porque ele realmente está dentro de um relacionamento, porque o relacionamento caiu logo no início aqui. Então, ele está dentro de um relacionamento, mas ele está afastado da pessoa, ele está sozinho na torre, mas ele vai sair dessa situação, porque ele está, no momento, no controle, controlando, se contendo, cheio de desejos, mas quer fazer justiça nessa situação. E ele talvez não saiba ainda como começar ou como se chegar. Confirma que desde o início, no tarô do Osho, não deu quero um relacionamento? Os amantes. Tá lá. Então, nesse relacionamento, que esse imperador é típico do imperador, o imperador é aquela pessoa que tudo tem que passar pelas mãos dele. Ele é inflexível, ele é dinâmico, mas ele quer saber todas as opiniões de tudo e de todos para ele tomar a decisão dele. Mas ele é persistente, ele não desiste fácil. Então, ele não é de perder aonde ele entra, ele não é de perder as paradas. Então, se é o imperador, ele está querendo controlar. Só que nem tudo é possível controlar. E você, na maioria das vezes, você não controla a sua situação que fará o outro. Porque ninguém é aquilo que está mostrando. Aí, e mais, as pessoas estão mudando e tem que mudar mesmo. As pessoas têm que mudar. Tem que mudar que é para poder evoluir. Senão não adianta ter vindo aqui. Veio aqui a passeio? Claro que não. Veio aqui para evoluir, para crescer, para vivenciar as experiências. A gente muda de opinião até a hora de morrer, porque a gente está aprendendo o tempo todo. A gente aprende o tempo todo, com amigo, inimigo, com os seres, os animais, com as plantas, com a situação, com tudo, de todos os lugares do mundo inteiro, se aprendendo o tempo todo. Então, nem tudo você não pode controlar. Não há controle, nem sobre situações, nem sobre o outro. Então, esse imperador ele tem essa tendência a querer controlar tudo. E aí ele deu com os burros na água. Só que agora ele tem que tomar o quê? Uma decisão. Então, ele está dependurado, por isso que ele está na torre, por isso que ele está se controlando o máximo, porque ele tem que tomar uma decisão. Porque já que ele está com uma nova visão, é a oportunidade dele de tomar uma decisão numa nova visão que ele está tendo sobre um relacionamento ou sobre uma pessoa. Ok? Maravilhoso. Olha que baralho maravilhoso, lindo de morrer. Então vamos lá. Hoje essa pessoa está pensando nesse relacionamento. Está em busca de segurança, pensando nesse relacionamento.
Amanhã ainda continua na torre, porque é o finzinho da pessoa está tomando uma decisão, está se transformando. É o princípio de tomar ar e voar. Então, está saindo da torre lentamente. Vai tomar uma direção, que é o carro. Vai tomar uma direção. Porque já não aguenta mais esses fetiches, essa paixão que sufoca a pessoa de não estar, de estar afastado e não poder falar ou se manifestar. O imperador está se espelhando, está mudando, mas vai tomar uma decisão. Está no controle? Tá. Está ganhando coragem? Tá. Porque o sol mostra que ele também está tomando coragem de uma situação. Sair desse afastamento. Que esse afastamento está dolorido. E sair desse afastamento, deixar outros. Quem sabe que a pessoa de também de escutar muito o outro. Escutar amigo, parceiro, pai, mãe, sei lá o quê. Escutar outras pessoas e não se escutar. Então, é hora de haver um debate, uma conversa franca, para ver todos os esclarecimentos possíveis para esses dois. E, finalmente, recomeçar. Pode ser que até tenha uma terceira pessoa ou um quarteto nessa situação, mas é hora de recomeçar. É deixar para trás aquilo que não lhe faz bem para poder seguir novo caminho. Não é à toa que o carro está aqui tomando uma direção, dando direção ao imperador. Ok? Perfeito? Show de bola! Semana da Senhora Iemanjá maravilhosa, que vocês peçam orientação aos seus mentores, aos seus guias, aos seus orixás, anjo da guarda, como você quiser chamar, para que você saia dessa lerdeza, saia dessa situação e tome uma decisão a mais correta, a mais sensata possível. Que a Senhora Iemanjá possa proteger todos vocês, certo? Que estiveram hoje aqui comigo. E gratidão, gratidão, gratidão a tudo que foi falado aqui. Espero ter dado uma boa orientação para vocês nessa semana maravilhosa de 1 a 7 de fevereiro. E vamos que vamos. Até semana que vem. Vamos lá, preparar a fantasia para o carnaval. Ok? Fiquem com Deus. Até semana que vem.